Nunca vou esquecer daquela noite. O cheiro do mato úmido, o barulho dos galhos quebrando no meio da escuridão e aqueles olhos amarelos. Quem vê um lobisomem jamais esquece. E eu não sou diferente. Meu nome é Jonas, e minha história começa em uma dessas cidades pequenas que parecem congeladas no tempo, onde as ruas de paralelepípedo guardam segredos que ninguém ousa contar. Eu cresci em São Bartolomeu das Pedras, uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais. Todo mundo ali se conhecia, e as lendas eram passadas de geração em geração. Histórias de assombrações, luzes que atravessavam o céu e, claro, o lobisomem. Os mais velhos diziam que ele aparecia nas noites de lua cheia, rondando as fazendas e atacando qualquer um que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Eu sempre achei que era conversa fiada para assustar crianças, mas naquela noite descobri que as lendas tinham um fundo de verdade. Eu trabalhava como ajudante na fazenda do seu Arnaldo, cuidando do gado e das plantações. Aquele dia tinha sido particularmente longo. Uma das vacas tinha fugido para o mato e só conseguimos encontrá-la ao entardecer. Já passava das 11 da noite quando montei na minha bicicleta para voltar para casa. O caminho era estreito, cercado por mata fechada dos dois lados e iluminado apenas pela luz prateada da lua cheia. Apesar de cansado, eu não estava com medo. Era apenas mais uma noite como tantas outras. Mas então, ouvi o som. Um rosnado baixo, profundo, que parecia vibrar no ar. Parei de pedalar, meu coração disparando. Olhei ao redor, mas tudo o que vi foram as árvores balançando com o vento. Pensei que fosse um cachorro de alguma fazenda ali perto, mas o som tinha algo diferente. Algo que fazia minha pele se arrepiar. Continuei pedalando, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. O caminho parecia mais longo do que de costume, e o silêncio da mata era opressor. Foi então que vi. No meio da estrada, a uns 50 metros de mim, havia uma sombra, grande, muito maior que qualquer animal que eu já tinha visto. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, percebi os contornos. Um corpo curvado, com pernas longas e musculosas e braços desproporcionais que terminavam em garras afiadas. A criatura tinha a postura de um lobo prestes a atacar, mas era muito mais assustadora. E então, vi os olhos. Amarelos, brilhando como fogo, fixados em mim. Meu corpo congelou. O tempo parecia ter parado. A criatura deu um passo à frente, revelando dentes longos e afiados em um sorriso animalesco. Meu instinto gritou para que eu fugisse, mas minhas pernas não obedeciam. Só quando ela rosnou novamente, um som que pareceu rasgar o ar, consegui me mover. Subi na bicicleta e comecei a pedalar com toda a força que tinha. Os passos da criatura ecoavam atrás de mim, um som pesado, como se ela estivesse correndo de 4. A cada segundo, parecia mais perto. O desespero me fez pedalar mais rápido do que jamais pensei ser capaz, mas eu sabia que não tinha chance de escapar. Então, do nada, ouvi um som diferente. Um apito, alto e estridente, vindo de algum lugar na mata. A criatura parou. Não completamente, mas o som pareceu desconcertá-la. Aproveitei o momento e continuei pedalando, até ver uma luz ao longe. Uma cabana. Sem pensar duas vezes, corri para a porta e bati com força. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela foi aberta por um homem alto e magro, com o rosto marcado pelo tempo e uma espingarda nas mãos. Ele me puxou para dentro, trancando a porta atrás de mim. "Você está bem, menino?" perguntou. Sua voz grave, mas calma. Eu não conseguia falar, apenas balancei a cabeça. Ele se apresentou como João, mas muitos o chamavam de João da Serra. Disse que vivia ali há anos, protegendo a região de coisas que a maioria das pessoas preferia fingir que não existiam. "Você deu sorte hoje. Nem todo mundo tem a mesma sorte." Ele apontou para o apito pendurado em seu pescoço. Foi isso que afastou ele.
O que era aquilo? Perguntei, minha voz trêmula. João me olhou com um semblante pesado. O que você acha? A lenda que sua avó contava não é apenas uma história. Isso foi um lobisomem. E agora que ele te viu, você precisa ser esperto. Nunca mais ande por essas estradas sozinho à noite. Nunca. Antes de sair da cabana, João me deu um conselho final. Se ouvir ele de novo, corra para um lugar com luz e barulho. Eles odeiam isso. E reze, menino. Porque às vezes só a fé pode salvar. Saí dali com o coração pesado, sentindo que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Desde aquela noite, nunca mais ignorei as lendas. São Bartolomeu das Pedras pode parecer uma cidade tranquila, mas eu sei o que vi. E sei que ele ainda está lá fora, esperando pela próxima lua cheia. O dia tinha sido longo na fazenda Boa Vista. O sol castigara a terra o dia inteiro, e os braços de Pedro já não aguentavam mais o peso da enxada. Ele estava cansado, suado, mas satisfeito. Tinha terminado de ajeitar a cerca do curral e, com o cair da noite, pegou sua bicicleta encostada ao lado do galpão. Era hora de voltar para casa. O capataz da fazenda, um homem velho chamado Seu Honório, o encontrou no caminho enquanto ele guardava suas ferramentas. Vai voltar agora, Pedro? Tá ficando tarde, disse ajeitando o chapéu de palha na cabeça. Pois é, Honório. Terminei só agora. Amanhã acordo cedo de novo, respondeu Pedro, tentando soar casual. Seu Honório se aproximou com o rosto sério, quase sombrio. Escuta, rapaz. Você já ouviu as histórias dessas bandas, não é? Com a lua cheia no céu desse jeito, não devia andar sozinho por essas estradas. Pedro deu um sorriso de canto de boca, achando graça. O senhor está falando do lobisomem, né? Essas histórias aí são para assustar criança. Isso não existe, não. Seu Honório não riu. Pode ser que você pense isso, mas já vi coisas que não consigo explicar, Pedro. O que anda nessas matas em noite de lua cheia não é coisa de Deus. Fazendas perderam gado. Já acharam bicho morto com marcas que nenhum lobo ou onça pode fazer. Se eu fosse você, esperava até de manhã. Pedro deu de ombros. Agradeço o aviso, mas eu tenho que ir. Minha mãe vai ficar preocupada se eu demorar demais. O capataz suspirou, balançando a cabeça. Então reze para que nada te encontre no caminho. Com isso, Pedro montou na bicicleta e começou o trajeto de volta para casa. A lua cheia iluminava o caminho de terra batida, criando sombras longas das árvores que cercavam a estrada. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos pneus da bicicleta esmagando o cascalho e o canto ocasional de um grilo. Pedro tentou não pensar muito nas palavras de Seu Honório, mas elas ficaram ecoando na sua mente. A cerca de meia hora de pedalada, quando estava no trecho mais isolado da estrada, ele ouviu algo. Um som grave, como um rugido abafado, vindo do mato ao lado. Ele parou a bicicleta, o coração batendo mais rápido, tentando escutar melhor. Era um som diferente, baixo, mas ameaçador. Ele engoliu em seco e olhou para a escuridão. Deve ser só um bicho qualquer, murmurou para si mesmo. Então o som veio de novo, desta vez mais alto, como se algo estivesse mais perto. Pedro sentiu um frio na espinha. Segurando o guidão da bicicleta com força, ele tentou olhar por entre os galhos das árvores, mas a escuridão parecia esconder tudo. E então, ele viu. 2 olhos brilhantes, refletindo a luz da lua, fixados nele. Pedro congelou. Os olhos se moviam devagar, acompanhados por um corpo grande e musculoso que se aproximava. Ele sentiu o coração quase sair pela boca. Não é possível. A criatura saiu das sombras. Não era o que ele temia inicialmente, mas ainda assim era algo assustador. Uma onça. Uma grande, feroz e faminta onça. Pedro quase caiu da bicicleta ao ver o tamanho do animal. Ele sabia que precisava fazer algo rápido. Com a mão trêmula,
Ele puxou a garrucha que carregava presa à cintura, mirou como pôde e disparou. O barulho da arma ecoou na noite, e a onça deu um salto para trás, rosnando, mas acabou desaparecendo no mato. Pedro sentiu o alívio percorrer seu corpo, mas esse alívio durou pouco. Ele ouviu algo mais. Um som estranho vindo do mato, como se algo ainda maior estivesse por perto. Ele subiu na bicicleta e começou a pedalar com todas as suas forças, mas os barulhos de galhos quebrando e folhas sendo esmagadas continuavam atrás dele. Ele olhou para trás, esperando ver a onça de novo, mas o que viu o fez perder o fôlego. A onça estava lá, mas não era mais o maior perigo. Um vulto gigantesco surgiu das sombras e atacou o animal. Pedro mal conseguiu distinguir a cena, mas viu garras enormes e uma boca cheia de dentes agarrando a onça com força. O rugido da onça foi cortado por um som horrível de ossos sendo esmagados. A criatura não parecia ser um animal comum. Era algo muito maior. Algo que ele não conseguia compreender. Desesperado, Pedro começou a pedalar ainda mais rápido, o medo tomando conta de cada músculo do seu corpo. Ele não sabia o que era aquilo, mas uma coisa era certa. Não era algo que ele queria ver de perto. Quando finalmente conseguiu se afastar do local, ouviu um uivo distante. Não era o som de uma onça, nem de um lobo. Era algo profundo, gutural, que parecia ressoar dentro dele. Já na área onde começavam a surgir algumas casas, Pedro encontrou um senhor sentado na varanda. Ele parou a bicicleta bruscamente e, quase sem fôlego, contou tudo o que havia visto. O homem apenas ouviu em silêncio, e quando Pedro terminou, ele acenou com a cabeça lentamente. "Você viu ele, não foi?" perguntou o homem com a voz baixa. Vi o quê?" gaguejou Pedro, ainda tentando entender o que havia acontecido. "O lobisomem. Ele anda por essas matas em noite de lua cheia. Sempre andou. Já carregou muito bicho e assustou muita gente. Você teve sorte, rapaz. Nem todo mundo consegue voltar para contar a história." Pedro sentiu o sangue gelar. Ele olhou para trás, para a estrada escura de onde tinha vindo, e percebeu que nunca mais seria o mesmo. Não importa se acreditava ou não nas lendas. Agora, ele sabia que algumas histórias não eram apenas histórias. "O que você achou do relato de Pedro? Você já viu ou ouviu alguma história de lobisomem na sua região? Conta pra gente nos comentários, queremos muito saber. E não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e de se inscrever, se ainda não é inscrito. Isso nos incentiva a continuar trazendo mais histórias assustadoras para você. E não sai daí, porque ainda tem mais relatos sobre essa criatura misteriosa e aterrorizante. Continua com a gente e prepare-se para se arrepiar ainda mais. Vamos para o próximo relato. Todo mundo em São Vicente das Matas conhecia a história. O lobisomem ronda as margens da trilha do Cedro, principalmente em noites de lua cheia, diziam os mais velhos, com uma seriedade que fazia as crianças tremerem de medo. Para quem vivia naquela cidade do interior, as lendas eram quase tão reais quanto o som do gado no curral ou o aroma do café torrado. Mas para Davi e Lucas, dois amigos de 17 e 18 anos, essas histórias não passavam de invenções para manter os curiosos longe da mata. Se esse lobisomem existisse mesmo, alguém já teria tirado uma foto ou algo assim, dizia Davi, o mais velho dos dois, enquanto afiava o facão no terreiro da casa. Lucas, sentado no degrau da varanda com a espingarda herdada do avô ao lado, ria. Exatamente. Só porque sumiram umas vacas e acharam umas pegadas maiores que o normal não quer dizer nada. É só algum bicho grande, tipo um lobo. Naquela noite de lua cheia, a ideia deles era simples: provar que os mais velhos estavam errados. Eles decidiram explorar a trilha do Cedro, onde os relatos eram mais frequentes. Levaram a espingarda de Lucas, o facão de Davi e o cachorro Bob,
um vira-lata valente que parecia não temer nada. Estavam certos de que voltariam com nada além de histórias para rir no dia seguinte. O relógio marcava quase 10 da noite quando partiram. A lua iluminava o caminho de terra batida, projetando sombras das árvores como dedos longos que pareciam agarrar o chão. Bob caminhava na frente, farejando tudo, enquanto os dois amigos conversavam em voz baixa, tentando disfarçar o nervosismo. "Você acha que a gente vai encontrar alguma coisa?" perguntou Lucas, olhando para os lados. "Duvido. Aposto que é só um bicho qualquer, tipo um lobo grande. Mas se for o lobisomem, a gente está preparado, né?" respondeu Davi, segurando firme no cabo do facão. Por quase 1 hora, caminharam sem encontrar nada além do som dos grilos e do vento balançando as folhas. Mas então, por volta das 11 horas, um som cortou a noite. Um uivo. Mas não era um uivo comum. Ele começou baixo, quase como um gemido, mas logo cresceu em um som estridente, gutural, que parecia misturar a voz de um animal com algo humano. Não era como o uivo de um lobo ou cachorro. Havia algo nele que fazia os pelos da nuca arrepiarem. Era um som que parecia penetrar na alma, trazendo consigo um frio inexplicável. Bob, que antes estava inquieto e farejando o chão, parou imediatamente. O cachorro começou a rosnar baixinho, mas dava passos para trás, claramente assustado. "Que com certeza é só um lobo", disse Lucas, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. Ele olhou para Davi, que estava imóvel, os olhos arregalados fixos na escuridão à frente. "Não soa como nenhum lobo que eu já ouvi", respondeu Davi, apertando o facão com mais força. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o uivo. Parecia que até os grilos tinham parado de cantar. Então, mais um som. Galhos quebrando, como se algo grande estivesse se movendo na mata. Bob começou a latir, desesperadamente, mas dava passos para trás, puxando a coleira que Lucas segurava. "Melhor a gente voltar", sugeriu Lucas, o medo começando a tomar conta. "Voltar? A gente veio até aqui por isso. Não vou sair correndo por causa de um som", rebateu Davi, tentando se mostrar corajoso, mas o tremor na sua voz o traía. Mais galhos quebrando, agora mais perto. Ambos olharam para o lado, para a escuridão da mata que cercava a trilha. Os feixes de luz da lanterna que levavam não pareciam capazes de iluminar o suficiente. Então, algo se mexeu. Entre as árvores, um par de olhos brilhantes apareceu. Não eram amarelos como os de um cachorro, nem verdes como os de um gato. Eram olhos vermelhos luminosos, fixados neles. E acima dos olhos, silhuetas de orelhas pontudas. O que quer que fosse, era grande, muito maior que qualquer animal que já tivessem visto. "Davi." "O que é isso?" sussurrou Lucas, a espingarda tremendo em suas mãos. "Eu não sei, mas não parece nada bom", respondeu ele, agora quase sem fôlego. Bob, o cachorro valente, deu um ganido agudo e saiu correndo, arrastando a coleira atrás de si. Eles ficaram paralisados, incapazes de decidir entre correr ou se preparar para enfrentar aquilo. O que quer que fosse, deu um passo à frente, revelando patas enormes e garras que refletiam a luz da lua. E então, ele rosnou. O rosnado era profundo, quase como se viesse do próprio chão, e fez os dois sentirem um frio subir pela espinha. Lucas tentou levantar a espingarda, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia mirar. "Ah, tira logo, Lucas!" gritou Davi, dando um passo para trás enquanto segurava o facão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Eu não consigo. Tá muito perto." Lucas respondeu, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura deu um salto para a frente. Não era humano, mas também não era totalmente animal. O corpo era coberto por uma pelagem negra e espessa. Os músculos pareciam prestes a explodir. E o rosto? O rosto era a mistura de um lobo com algo humano, com dentes tão afiados que reluziam sob a luz da lua. Lucas disparou,
mais por reflexo do que por pontaria. O som do tiro ecoou na noite, mas a criatura nem sequer recuou. Apenas parou por um instante, como se estivesse avaliando a situação, e então abriu um sorriso distorcido que mostrava ainda mais dentes. Um sorriso que não deveria estar em um rosto assim. Não funcionou. Não funcionou. Lucas balbuciava, sem saber o que fazer. "Corre!" gritou Davi, puxando Lucas pelo braço. Os dois saíram correndo pela trilha, sem nem olhar para trás. O som de patas pesadas esmagando o chão ecoava logo atrás deles, cada vez mais perto. O coração de ambos parecia prestes a explodir, e a respiração vinha em arfadas curtas e desesperadas. O cenário parecia se repetir. Cada árvore, cada curva da trilha. Eles corriam como se estivessem presos em um pesadelo interminável. Em determinado momento, Davi tropeçou em uma raiz e caiu no chão. Lucas parou imediatamente, puxando o amigo para cima, mas o barulho das patas agora estava tão próximo que era como se a criatura já estivesse em cima deles. Apenas por um instante, Lucas se virou para olhar. O que viu o assombrou para sempre. O lobisomem estava a poucos metros de distância, as garras brilhando à luz da lua. Mas havia algo nos olhos dele. Não era apenas fúria ou fome. Havia algo quase humano. Como se aquilo ainda carregasse um fragmento da pessoa que um dia tinha sido. "Vai!" gritou Lucas, empurrando Davi para que ele corresse. Eles continuaram fugindo, mas o cansaço já começava a tomar conta. A espingarda agora estava jogada em algum lugar na trilha, e o facão era inútil contra algo assim. O desespero era tudo o que eles tinham. Foi então que viram uma luz à frente. Uma pequena casa de madeira, com uma lamparina acesa na varanda. Eles correram na direção dela como se fosse sua única chance de sobrevivência. Chegando na porta, Davi começou a bater com força, gritando: "Abre! Pelo amor de Deus! Abre!" A porta foi aberta por um homem idoso, magro, com cabelos brancos e olhos sérios. Ele não perguntou nada, apenas os puxou para dentro e trancou a porta com uma tranca pesada de ferro. "Vocês não deviam estar aqui", disse ele, sua voz firme, mas baixa. Tem alguma coisa atrás de nós. Um monstro", Lucas disse, tentando recuperar o fôlego. "Eu sei o que vocês viram. Ele ronda essa região há anos, mas aqui ele não entra. Não enquanto essa luz estiver acesa", respondeu o homem, apontando para a lamparina na varanda. Os dois se entreolharam, confusos, mas antes que pudessem perguntar qualquer coisa, ouviram o som de arranhões na parede externa da casa. A criatura estava lá fora, rondando, rosnando baixo como se estivesse esperando por eles. O velho se aproximou de uma gaveta e tirou um pequeno saco de pano. "Isso aqui vai mantê-lo afastado. Não é muito, mas deve servir." Ele abriu o saco, revelando um punhado de algo que parecia cinzas, misturadas com ervas. "Joguem isso no chão na direção dele, e ele vai recuar. Mas só funciona por pouco tempo. Quando a lua cheia passar, vocês precisam sair daqui e nunca mais voltar." Davi e Lucas concordaram, apavorados demais para questionar. Com a ajuda do velho, abriram uma fresta na janela e lançaram o pó. O lobisomem, que agora estava quase no alpendre, recuou com um uivo de dor, como se aquele pó queimasse sua pele. Ele desapareceu na escuridão, mas os três sabiam que ele ainda estava por perto, esperando. "Vocês dois são tolos. Acharam que isso era só uma história? Essas lendas existem por um motivo", disse o velho, olhando para os dois com um misto de raiva e pena. "Agora vão, antes que ele volte. E lembrem-se, nem todo mundo tem a sorte que vocês tiveram esta noite." Os dois amigos esperaram até o amanhecer, quando a luz do sol finalmente atravessou as frestas das montanhas e iluminou o céu. A noite parecia ter durado uma eternidade. Assim que o primeiro raio de luz apareceu, o velho destrancou a porta e apontou para o caminho de volta. "Agora é seguro, mas não se enganem, isso não acabou.
Ele sempre volta. Davi e Lucas saíram da casa com os corpos exaustos e o coração pesado. Bob, o cachorro, reapareceu mais tarde, assustado, mas ileso, como se também soubesse que o perigo havia passado. Enquanto caminhavam de volta para São Vicente das Matas, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Não havia mais piadas ou descrença. Apenas o som das botas pisando na terra e os ecos do uivo, que ainda parecia ressoar em suas mentes. "Eu não consigo. Tá muito perto." Lucas respondeu, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura deu um salto para a frente. Não era humano, mas também não era totalmente animal. O corpo era coberto por uma pelagem negra e espessa. Os músculos pareciam prestes a explodir. E o rosto? O rosto era a mistura de um lobo com algo humano, com dentes tão afiados que reluziam sob a luz da lua. Lucas disparou, mais por reflexo do que por pontaria. O som do tiro ecoou na noite, mas a criatura nem sequer recuou. Apenas parou por um instante, como se estivesse avaliando a situação, e então abriu um sorriso distorcido que mostrava ainda mais dentes. Um sorriso que não deveria estar em um rosto assim. Não funcionou. Não funcionou. Lucas balbuciava, sem saber o que fazer. "Corre!" gritou Davi, puxando Lucas pelo braço. Os dois saíram correndo pela trilha, sem nem olhar para trás. O som de patas pesadas esmagando o chão ecoava logo atrás deles, cada vez mais perto. O coração de ambos parecia prestes a explodir, e a respiração vinha em arfadas curtas e desesperadas. O cenário parecia se repetir. Cada árvore, cada curva da trilha. Eles corriam como se estivessem presos em um pesadelo interminável. Em determinado momento, Davi tropeçou em uma raiz e caiu no chão. Lucas parou imediatamente, puxando o amigo para cima, mas o barulho das patas agora estava tão próximo que era como se a criatura já estivesse em cima deles. Apenas por um instante, Lucas se virou para olhar. O que viu o assombrou para sempre. O lobisomem estava a poucos metros de distância, as garras brilhando à luz da lua. Mas havia algo nos olhos dele. Não era apenas fúria ou fome. Havia algo quase humano. Como se aquilo ainda carregasse um fragmento da pessoa que um dia tinha sido. "Vai!" gritou Lucas, empurrando Davi para que ele corresse. Eles continuaram fugindo, mas o cansaço já começava a tomar conta. A espingarda agora estava jogada em algum lugar na trilha, e o facão era inútil contra algo assim. O desespero era tudo o que eles tinham. Foi então que viram uma luz à frente. Uma pequena casa de madeira, com uma lamparina acesa na varanda. Eles correram na direção dela como se fosse sua única chance de sobrevivência. Chegando na porta, Davi começou a bater com força, gritando: "Abre! Pelo amor de Deus! Abre!" A porta foi aberta por um homem idoso, magro, com cabelos brancos e olhos sérios. Ele não perguntou nada, apenas os puxou para dentro e trancou a porta com uma tranca pesada de ferro. "Vocês não deviam estar aqui", disse ele, sua voz firme, mas baixa. Tem alguma coisa atrás de nós. Um monstro", Lucas disse, tentando recuperar o fôlego. "Eu sei o que vocês viram. Ele ronda essa região há anos. Mas aqui ele não entra. Não enquanto essa luz estiver acesa", respondeu o homem, apontando para a lamparina na varanda. Os dois se entreolharam, confusos. Mas antes que pudessem perguntar qualquer coisa, ouviram o som de arranhões na parede externa da casa. A criatura estava lá fora, rondando, rosnando baixo como se estivesse esperando por eles. O velho se aproximou de uma gaveta e tirou um pequeno saco de pano. "Isso aqui vai mantê-lo afastado. Não é muito, mas deve servir." Ele abriu o saco, revelando um punhado de algo que parecia cinzas, misturadas com ervas. "Joguem isso no chão na direção dele, e ele vai recuar. Mas só funciona por pouco tempo. Quando a lua cheia passar, vocês precisam sair daqui e nunca mais voltar." Davi e Lucas concordaram, apavorados demais para questionar.
Com a ajuda do velho, abriram uma fresta na janela e lançaram o pó. O lobisomem, que agora estava quase no alpendre, recuou com um uivo de dor, como se aquele pó queimasse sua pele. Ele desapareceu na escuridão, mas os três sabiam que ele ainda estava por perto, esperando. Vocês dois são tolos. Acharam que isso era só uma história? Essas lendas existem por um motivo, disse o velho, olhando para os dois com um misto de raiva e pena. Agora vão, antes que ele volte. E lembrem-se, nem todo mundo tem a sorte que vocês tiveram esta noite. Os dois amigos esperaram até o amanhecer, quando a luz do sol finalmente atravessou as frestas das montanhas e iluminou o céu. A noite parecia ter durado uma eternidade. Assim que o primeiro raio de luz apareceu, o velho destrancou a porta e apontou para o caminho de volta. Agora é seguro, mas não se enganem, isso não acabou. Ele sempre volta. Davi e Lucas saíram da casa com os corpos exaustos e o coração pesado. Bob, o cachorro, reapareceu mais tarde, assustado, mas ileso, como se também soubesse que o perigo havia passado. Enquanto caminhavam de volta para São Vicente das Matas, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Não havia mais piadas ou descrença. Apenas o som das botas pisando na terra e os ecos do uivo, que ainda parecia ressoar em suas mentes,